Olá para você que nos acompanha ou já está chegando para acompanhar o Papo Livre. Está no ar aqui pela TV Indaiá, canal 26, UHF e também no streaming da nossa página na internet www.tvindaiá.com.br. A nossa programação aparece ali em tempo real. O Papo Livre de hoje começa com o Sérgio Borsari do Escritório Lógica e nós vamos falar sobre um assunto traumático para todos nós brasileiros, a carga tributária. E vou começar com uma coisa que é mais terrível do que qualquer outra. Agora, o Supremo Tribunal Federal diz que não é mais sigilo bancário se a Receita pedir o extrato da sua conta. Ou seja, abriu a porteira. Sérgio, explica melhor isso para a gente. Obrigado pela participação. Bom, eu que agradeço, em nome do Escritório Lógica. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa de grande audiência, no Papo Livre, e passar um pouquinho de informações aí para o contribuinte que tem muita coisa nova, mas não tem muito a temer, depende de que lado a gente está vendo. Então, existem precauções que deve ter tomada para evitar qualquer tipo de problema, porque às vezes a gente fala, não, no meu caso está tudo certo, mas será? Então, a gente vai passar algumas dicas aqui para você estar vendo, verificando, constatando, acertando conferindo, o passo, né? E para quem está errado, vamos tentar corrigir, porque a coisa vai complicar um pouinho. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente, né, um agravo, dizendo que a Receita Federal, e aí abriu para todos os outros órgãos de fiscalização, ela pode pedir o extrato bancário sem precisar pedir a quebra de sigilo bancário perante o juízo, né, para fins de fiscalização. Então, ou seja, não tem mais como esconder. Por outro lado, nós, como contadores, já sabemos, ou temos essa informação, que quando você faz a contabilidade, principalmente de pessoas jurídicas, o extrato bancário ele é quase que aberto. Hoje, com o SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração de Dados das Pessoas Jurídicas, eu tenho que transcrever o extrato bancário numa conta razão, que é dentro dos livros, né, obrigatórios pela legislação, onde toda a movimentação bancária vai lá dentro. E essa informação eu tenho que transmitir para a Receita Federal. E ela, por si, existe um convênio entre secretarias estaduais, federais e municipais, que essa informação é compartilhada entre todos os órgãos. Então, ou seja, o extrato bancário da pessoa jurídica já está aberto, entre aspas, nos livros obrigatórios pela legislação. Agora, isso veio atingir agora a pessoa física. Eu tenho medo de falar, não, meu sigilo bancário é inviolável, não pode ser quebrado. Isso mudou, não tem como mais. A partir do momento que você está sendo fiscalizado, você pode ter o seu sigilo bancário quebrado sem nenhum precedente. Então, algumas precauções que a gente passa, principalmente para o contribuinte pessoa física, e estende-se também à pessoa jurídica. Muitas vezes você precisa de um dinheiro emprestado, alguma coisa assim, eu recorro a meu tio, meu pai, meu irmão, ou me empresta um dinheiro, 10 mil, 20 mil, 30 mil, sei lá, precisava comprar uma casa, um terreno, ou fiz uma dívida, e esse dinheiro vem para a conta sua e não tem nenhum lastro, na verdade, nem quem te emprestou e nem quem te pagou. Então, a gente orienta, existe hoje pela internet, é muito fácil, contrato de empréstimo, contrato de multa, alguma coisa assim, faz um contratinho, assina entre as partes, deixa documentado, faz o rastreamento, transfere o dinheiro de uma conta para outra. Então, de onde saiu esse dinheiro? Saiu da sua conta, Jair? Veio para minha conta? Obrigado, hein? Vou fazer diferente, mãe da sua para minha. Então, essa transferência a gente chama de rastreabilidade do dinheiro. A partir do momento que abriu o extrato bancário, eu vou ver que o dinheiro que entrou na minha conta veio da conta do Jair. Então, peraí, Jair, então, de repente, está tudo certo, mas eu vou olhar o Jair. Peraí, Jair, de onde veio esse dinheiro? Então, começa uma cadeia, onde pode ser uma teia, né? A gente chama, onde pode muita gente ser envolvido. Muitas vezes eu não tenho problema nenhum, mas vou ir lá, vendi um imóvel para um conhecido meu, e na hora de passar a escritura, vamos dar um jeito aqui para pagar um pouquinho menos de imposto, e eu vou e falo, não, beleza, mas o meu está tudo certo. Aí eu vou e aceito essa mudança de valores, alguma coisa assim. Isso é ruim porque, de repente, a pessoa com que eu estou negociando tem um problema com a outra pessoa que está sendo investigada ou qualquer coisa assim, aí isso vem um efeito dominó, que a gente chama. E aí vai vir em cima de mim, que não tenho nenhum problema, porque, na verdade, eu fiz tudo certinho, está aqui o dinheiro que eu recebi, só eu não ofereci a tributação, o valor correto, que eu poderia ter oferecido, não teria problema nenhum. Então, o que a gente orienta? Tem que começar a fazer um pouco mais as coisas corretas. Então, eu recebi o dinheiro, me transfere para minha conta, sai daqui, de quem que é a origem desse dinheiro. Por quê? Porque está aberto para fiscalização. Então, são precauções que a gente vai passando para o contribuinte, que ele tem que ter uma documentação, tem que ter a origem do dinheiro. Eu vendi para o Zé da Silva, o Zé da Silva me dá aqui a documentação, o cheque tem que ser do Zé da Silva. Se não é do Zé da Silva, por que veio de outra pessoa? Então,
tem que ser, desculpe o Zé da Silva, que tem bastante, mas a gente tem um exemplo que a gente dá. Até para dizer que é uma pessoa comum, né? Porque na verdade é o que acontece. A gente Sim. tem uma história de vida e todo mundo está envolvido. Quando o José da Silva é porque Isso. tem todo mundo. Então, assim, não é tão complicado fazer a coisa certa. Desde que você tenha conhecimento também, que muitas vezes é desconhecimento. Eu ia falar para você, tudo isso que você está falando para mim é novidade. Sim. E eu me considero um cara relativamente bem informado. E a gente tem o quê? Eu recebi, eu paguei, tá tudo certo, ó, tá aqui, eu passei a escritura, mas tem que ser a escritura no valor correto que você comprou o bem ou adquiriu qualquer produto, tem que ter a nota fiscal do produto que você comprou, porque o cruzamento de informações está muito grande. Hoje, a Receita Federal, como é de conhecimento, a gente já passou em outras vezes, ela tem o segundo maior computador do mundo para processar informações fiscais. O T-Rex. O primeiro é a NASA que tem. Para quê? Para informações espaciais. E o Brasil tem para fiscalizar você, cidadão. Você, meu querido cidadão, que está aí trabalhando, se lascando, ralando e pagando suas continhas com muita dificuldade, né? Porque o barbudo lá atrás falou que você podia gastar, que estava tudo certo, e aí a sucessora dele acabou com a economia e você foi pro buraco junto, assim como eu e tantos outros. E aí você está se ralando, mas o cara está sabendo da onde está vindo o seu dinheiro, para onde ele está indo, porque ele tem o segundo maior computador do planeta, que só serve para rastrear a sua vida. O primeiro é para rastrear a galáxia. Vai atrás de computador para fazer foguete, saber do planeta, de satélite. O outro é para saber da sua vida, contribuinte brasileiro. Bom, desabafo feito. Agora, o que tem mais de pegadinha, Sérgio? Bom, nós temos aqui como a Receita Federal, ela precisa esse ano arrecadar, mais do que nunca, né? Porque, viu, lá? Você mesmo coisa falou, da Dilma, ela deixou um buraco aí para pagar e aí... um buraquinho, né? Mais ou menos assim. Agora quem tá lá podia... Um pouquinho maior que eu. Tá certo que é o Temer, mas podia ser o João, o Antônio, o Zé da Silva, o Penca, o Repelenca, mas tem um buraco gigante lá e agora? Tem que pagar, e nós vamos pagar essa conta. A Receita Federal, já no ano passado, ela aumentou o índice de arrecadação com autos de infração, seria multas, em 40%. E esse ano ela promete chegar em 60% o aumento de um ano para outro. Então, ou seja, onde ela vai buscar dinheiro? Aumentar tributo, o povo não aguenta mais. Você mesmo falou, não tem como, não tem aonde, até constitucionalmente, a Constituição não permite mais aumentar tributo. A arrecadação caiu, porque ninguém está comprando, ninguém está vendendo, a arrecadação cai de impostos. Na sequência, o que acontece? Ela vai te autuar, ela vai te multar. Então, ela tem um nível de tolerância dentro desse sistema todo que ela existe, onde ela vai, peraí, alta inflação até 50 mil reais, vamos acessar isso daí. Vamos deixar o resto do pessoal, a porteira aberta, vai passando. Só que acontece, quando a coisa vai apertando, ela diminui isso para 20, para 30, para 10, para 5, para 1 e para 100 reais. Ela baixa a qualidade da coisa ali. Porque ela tem um poder de analisar tudo isso dentro de um sistema, porque é tudo computadorizado, onde ela põe regras. Então, onde 1 mais 1 não deu 2, aciona-se uma cartinha, vai via correio, ela não põe a mão em nada, não tem funcionário nenhum ali por trás, é tudo um computador, um sistema. E ela te manda uma carta junto com um DARF dizendo, você deve olha, tanto. meu amigo, aqui deu uma inconsistência. Caso essa inconsistência esteja correta, você pague o DARF abaixo. Caso não esteja, você procura a Receita Federal para corrigir. Ou seja, ela já manda a conta. Eu estou dizendo... Tem a opção de parcelar aí embaixo, no segundo DARF. Que coisa maravilhosa, né? Ele ainda fala assim para você, otário, você vai me pagar e assim, se você não quiser pagar à vista, você pode pagar parceladinho que eu aguento, tá? Olha que coisa fantástica. É uma generosidade desse governo que eu fico... nem sei o que dizer. Não, nos últimos 10 ou 15 anos, a gente vem acompanhando muito de perto a gente chama de inteligência fiscal, ou seja, o que a Receita Federal está pensando. Nós, do Escritório Lógica, ficamos muito atentos com isso. Para quê? Para prevenir alguma informação. Então, o que a gente aconselha a você, pessoa física? Dá uma olhada se a sua conta tudo em ordem. Se aquilo que você recebeu existe, vamos voltar agora, estamos no âmbito federal, vamos para o âmbito estadual. Você vai lá pedir a sua querida nota paulista. Então, põe nota paulista para mim, põe nota paulista para mim. Aí eu vou, minha avó que não tem no carro, né, não vai bater no IPVA, não vai fazer nada. Ô vó, põe meu CPF na nota paulista. Ô tio, você não tem, põe o meu CPF. Aí daqui a pouco a Receita Estadual está lá dizendo que você comprou 10 mil reais no mês, e o seu salário, que a Receita Federal passou a informação lá, porque a Receita Federal, não podemos esquecer que o INSS é dentro da Receita Federal. Então, ela tem a informação do seu salário, porque a base de cálculo para a Previdência Social, que é o INSS, está lá dentro. Então, ela tem a base de cálculo do seu salário
e vai saber quanto você ganhou. E vai informar. Você arrecadou no ano 2.000 e gastou 10 no mês, espera aí um pouquinho, esse cara, o que está acontecendo? De onde ele está tirando esses 8.000? Vai a cartinha para o cidadão. Vai lá, explicar, não, mas foi minha tia, minha avó, meu primo, de repente o seu tio, ele é um pedreiro autônomo, tal, ele também não reconheceu essa receita. Aí como é que você vai explicar isso? Então o que a gente recomenda? Fazer o certo, não tem jeito. Põe todo mundo dentro do balde, um balde assim, mexe. Isso. Aí o que sobrar, na verdade, o que sobrar é o que vai... O que sobrar não sobra nada, vai botar todo mundo ali dentro, todo mundo vai ter que pagar imposto, minha gente. É o fim da picada. Aliás, ontem eu vi uma notícia que eu fiquei chocado. O governo do estado aumentou em 5%, a partir de janeiro, o ICMS para compra e venda de automóveis usados. A Associação das Empresas que vendem carro usado em Campinas se reuniu ontem, porque se isso aqui perdurar, o ano que vem a previsão é que mais de 200 lojas, 280 lojas que vendem de pequeno e médio porte, que vendem carro usado, eles vão fechar. Vendem contas daquilo que eu estava falando agora há pouco. Aí elas precisam arrecadar. Aonde eles vão pegar? Na compra e venda de carro usado, ele não aumentou o ICMS. O que ele fez? Existia uma isenção, uma redução de base de cálculo. O que ele fez? Ele pegou e diminuiu a redução, que era 70, vamos diminuir para 50. Então, automaticamente dá 5% de aumento na carga tributária. Então, eles estão indo buscar. O mercado de carro novo não está vendendo, então é conhecido e certo que todo mundo sabe. Carro usado. Tá comprando. O usado está começando a vender, porque o pessoal tem que trocar, às vezes o carro quebrou. Então, eu vou procurar um mais usadinho que eu consigo comprar, né? Que tem que ver o que cabe no seu bolso. Não adianta também comprar um carro zero e não conseguir pagar, é mais uma inadimplência. O que ele foi buscar? É o ICMS. Vão aumentar a arrecadação. É lá que eu vou buscar. Então, ou seja, eles estão atentos a tudo. Enquanto a gente está imaginando, eles já estão fazendo. Então, nós temos que tomar cuidado. Você, empresário que está aí dentro do mercado, tem que ver se a sua empresa está em ordem, se a contabilidade está em ordem, se a receita está batendo com as suas compras. Então, isso a gente não entende. Procure o seu contador, veja se o balanço está em ordem, se está feito, se está bonitinho. Por quê? A qualquer momento você pode ser fiscalizado. Eles vão arreganhar mais os dentes para a mordida ficar maior. Então, de onde dá para tirar? É onde eu vou procurar. Vai diminuir base de cálculos de isenções, vai diminuir base de cálculos, porque ele não pode aumentar o imposto, mas ele pode diminuir os benefícios e arrecadar mais. E não tem outro jeito. 1 mais 1 é 2, não tem como. Isso é que nem aquela sacanagem, gente, que eu vejo muito acontecer com remédio. Ontem mesmo fui na farmácia comprar um remédio. Quanto custa a caixinha do remédio? R$122. Falei, quanto? 122, mas tem um desconto de 60%. Faça um cadastro. Falei, como é que é isso? Bom, é o desconto do laboratório. Aí eu tenho um outro remédio que é de uso contínuo que eu tomo, custa 200 e tralalá. E eles davam um desconto que era de 70%. Eu fui comprar esse mês, o desconto já é de 40%. Olha só a diferença. E o cara falou, não subiu o remédio, é o mesmo preço. Não subiu o remédio esse ano. Na verdade, ele tirou, em 2 etapas, ele tirou o desconto. Eu vi isso muito bem claro, isso já vem há anos atrás, você que conhece o rolo de papel higiênico Primavera, ele tinha 60 metros, hoje ele está com 30. Olha lá. O pacote de biscoito era de 200 gramas, isso. Aí eu fui ver essa semana, eu comprei e falei, nossa, está magrinho isso aqui, é 140. Aí você olhando na prateleira e fala, não subiu. Mas não é que não subiu, você deu um jeito de não repassar esse preço ao consumidor, então a gente chama quase que uma ilusão. Então achar que o governo não vai tirar de algum lugar essa receita, ele vai ter a conta para pagar. Não tem como. Nós sabemos, é certo, sabido que o BNDES não tem mais dinheiro, que o Fundo de Garantia não tem mais dinheiro, que o Banco Central está quebrado, que todo mundo está com problema. Então, e tem todo mundo para pagar. É 13º para pagar agora, é todo o pessoal, do mesmo jeito que a sua empresa, ou a sua faxineira, ou a alteia de casa, ela vai querer o 13º, o funcionalismo público também. Então, se não enxugar essa máquina, ele vai buscar abocanhar de algum lugar. E quem sempre paga o pato? Nós. É o povo, não tem como. Sérgio, mais alguma dica aí para o nosso telespectador? A gente fica bem atento a você procurar fazer o mais certo possível. Em caso de dúvida, procure um profissional que sabe, que conhece, tem advogados muito bons, tem contadores muito bons, tem profissionais e consultores que conseguem te auxiliar em qualquer coisa que você não entenda. A gente sabe que ninguém conhece tudo. Como eu não entendo de jornalismo, já conhece muito bem, eu entendo de contabilidade. Então, eu acho que cada um procurar, isso não custa nada. Às vezes, a consulta, às vezes você já é até cliente de algum escritório de alguém. Tira dúvida, tira informações, vai até o cartório, pergunta para um escrevente. Tira todas as dúvidas possíveis antes de fazer a besteira.
Porque depois de feito, não tem mais conserto. Aí o bicho pega. A gente brinca que nós contadores somos quase o marido traído. É, Sempre o último é o ficar último a sabendo. saber. Já chegou, já aconteceu, a gente não tem mais o que fazer. Então, Ó, gente, então é o seguinte, tá aparecendo na telinha aí os dados do escritório do Sérgio, se você quiser um papo, quiser tirar uma dúvida, dá uma ligadinha, fala com ele ou com algum profissional lá do escritório e resolve. Se você não tiver um profissional a quem recorrer, minha sugestão é o Sérgio. Sérgio, obrigado pela participação. Foi um prazer recebê-lo aqui. Volte outras vezes, porque agora no comecinho do ano tem o maldito imposto de renda. começando de novo. E aí começa de novo e a gente vai fazer uma sessão com você e vários programas para ir tirando dúvida do telespectador. A gente está à disposição, a gente que agradece aí pela disponibilidade e que for possível ajudar, nós do Lógica temos lá 110 profissionais à disposição. Legal. Muito obrigado, Sérgio. Bom, você aí de casa, não saia daí daqui a pouquinho. Eu estou voltando aqui com mais um convidado nosso no Papo Livre. Até já.